Galerinha da Macarini, nós vamos revisar matrizes. Esse assunto é muito utilizado hoje em dia nas ciências, na matemática e principalmente agora na computação. Tá? Então, eu vou deixar aqui uma listinha, uma playlist com 4 vídeos. O primeiro falando sobre o conceito de matrizes, um segundo falando sobre os tipos de matrizes, um terceiro com as operações que a gente realiza com elas e um quarto com exercícios resolvidos para vocês. Bora lá? Como é que eu posso representar então essa matriz? Essa matriz eu vou representar ela com o nome com a letra maiúscula, o tipo ou a ordem M por N. Tá? M significa sempre quantas linhas eu tenho. N significa quantas colunas eu tenho. Sempre vem primeiro linha, depois coluna. Então, uma matriz A do tipo M por N significa que tem M linhas, N colunas. E o elemento lá dentro, com letra minúscula, índice I e J. Mesma coisa. Primeiro, o I significa a linha aonde ele está. O J significa a coluna aonde ele está. Então, matriz, letra maiúscula, M linhas, N colunas. Elemento A minúscula, letrinha minúscula, a linha onde ele está, a coluna aonde ele está. Eu posso representar uma matriz através de parênteses ou colchetes, tá ok? Então, se eu der para vocês assim, uma matriz genérica A 2 por 3. Significa que ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos montar aqui. Eu tenho a matriz A. Vamos lá. 2 por 3. Significa que ela vai ter 2 linhas, linha como no caderno, né? E 3 colunas. Vamos colocar aqui. Linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Os elementozinhos lá dentro, como é que eu vou representar eles? Lá dentro, então. Eu tenho 2 linhas, 3 colunas. Esse elemento, primeiro sempre linha, depois a coluna em que ele está. Esse aqui está em que linha? Na primeira, então, 1. Que coluna que ele está? 1 também. Então, esse é o elemento A1, 1. Esse elemento A1, 2, porque ele está na primeira linha, coluna 2. Esse vai ser o A1, 3. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, essa é a matriz genérica A2 por 3. As matrizes podem aparecer na sua forma explícita ou implícita. Explícita é quando já está mostrando tudo. A matriz e os elementos lá dentro. Por exemplo, aqui uma matriz quadrada, né? 2 por 2. Então, é uma matriz de ordem 2. Eu não preciso repetir 2 por 2. Quando eu digo 2, eu já sei que é 2 por 2. Então, matriz de ordem 2, com 4 elementos aqui dentro. 1, 2, menos 1 e 3. Essa aqui é uma matriz linha. É uma matriz que só tem uma linha. É uma matriz do tipo 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. Uma linha, 4 colunas. 1, 2, 2, 4. Ela pode aparecer também na forma implícita. O que é a forma implícita? Ela está escondida. Eu digo a característica dela, mas eu não digo exatamente quais são os elementos. Eu vou ter que descobrir esses elementos. Também é chamada de lei de formação da matriz. Aqui no caso é uma matriz A, com os elementozinhos lá dentro, né? Azinho, com as linhas e as colunas. O tamanho dela é 2 por 3, então eu sei que vai ter 2 linhas e 3 colunas. E cada elemento, como é que eu descubro ele? Aqui está a formulazinha, a lei. Como é que eu vou formar? Como é que eu vou descobrir que número que é esse? O A e J vai depender da linha que ele está e da coluna que ele vai estar. Nesse caso vai ser 2i. Então, vamos passar para um próximo slide que a gente vai ver como resolver isso, como descobrir a matriz resultante. Se eu tenho aqui então essa matriz A, com os elementos A e J, 2 por 3,
eu tenho, então, lembrando aqui primeiro sempre linha, né? E depois coluna. Então, ela vai ter 2 linhas, 3 colunas. Tal que cada elemento A na linha I e na linha J vai ser o resultado dessa fórmula aqui. 2i mais j. Então, primeiramente, eu tenho que montar a matriz genérica, 2 por 3, para ver quanto vale cada i, quanto vale cada j. Então, vamos montar aqui a matriz genérica A, 2 por 3. Então, lembrando, são 2 linhas e 3 colunas. Então, o A na primeira linha, primeira coluna. O A, primeira linha, segunda coluna. A, primeira linha, terceira coluna. A, segunda linha, primeira coluna. A, segunda linha, segunda coluna. A, segunda linha, terceira coluna. Linha, coluna. Tá ok? Então, nesse caso aqui, o i vale 1, o j vale 1. Nesse caso, o i vale 1, o j vale 2. Então, é assim que a gente faz. A gente vai montar para cada um deles quanto vai valer o seu respectivo elemento. Tá? Nesse primeiro aqui, eu vou olhar sempre lá o que me disse a formulazinha. É 2 vezes o i mais o j. É 2 vezes o primeiro mais o segundo. Então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1. 2 vezes o primeiro mais o segundo. 2 vezes 1, 2, mais o segundo. 2 vezes 1, 2, mais o segundo, que é 3. 2 vezes a linha, mais a coluna. Então, vamos lá. 2 vezes a linha. 2 vezes 2, 4, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 2, 4, mais 3. Então, a minha matriz A vai ser a seguinte, ó, tanto faz, colchetes ou parênteses. 2 e 1, 3. 2 e 2, 4. 2 e 3, 5. 4 e 1, 5. 4 e 2, 6. 4 e 3, 7. Então, a partir dessa lei de formação, eu encontrei a minha matriz. A minha matriz A é 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Uma outra maneira que pode aparecer para vocês também é dando condicionais. Nesse caso aqui, uma condicional simples. Ele já disse qual é o número, mas poderia ter, por exemplo, uma operação aqui. I ao quadrado mais j, 2i menos 1. Então, poderia ser assim. A condição é formar a matriz B, 3 linhas e 2 colunas, onde cada elemento é 2, onde o i é igual a j. 4, se o i for diferente de j. Então, primeiro tem que montar a matriz genérica B. Minha matriz genérica B, 3 linhas e 2 colunas. Então, ela vai ser mais alta do que longa. Os elementos lá dentro, Bzinho, Bzinho. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. 2, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 2. E ele me dá a condição. Então, como é que eu vou resolver ela? É para colocar 2 aonde o i é igual a j. Aonde que o i é igual a j? Aonde que os números são iguais? Então, aqui na primeira, eles são iguais. Então, eu coloco 2. É igual? Não, é diferente. Então, é para colocar 4. Igual ou diferente? Diferente. Então, é 4. São iguais. Então, 2. Diferentes, 4. Diferentes, 4. Então, está aqui montada a minha matriz condicional. Outra maneira que pode ser solicitado é dessa aqui. Ele dá uma matriz e ele pergunta para resolver, para encontrar quanto vale a resposta disso aqui. 2A13 mais A21 menos 5A22. O que é isso? A13 é o elemento que está na linha 1, coluna 3. Então, seria o 2. Linha 1, coluna 3. O elemento A21, segunda linha, primeira coluna. E o A22, segunda linha, segunda coluna. Então, é para resolver essa equação duas vezes. A13, 2, mais A21, menos 1, menos 5 vezes o A22, que é 2. Então, 4
menos 1, menos 10. Então, a resposta dá menos 7. Buenas, galerinha! Esses foram os conceitos iniciais de matrizes. Lá na playlist do YouTube tem o restante dos vídeos. Assistam lá, siga, compartilhe, deixe seu like, deixe os comentários aí embaixo. Até mais!